um sonho começa, ele não pode parar. Nada deve interferir na sua vitória. Com o nosso link principal ou com o nosso link em reserva, sua vitória estará garantida. OT Internet, porque os sonhos não podem parar. Veja como a Oralsim se preocupa com nossos pacientes. Veja o depoimento da dona Vilma. Eu creio assim que uma parte de mim nasceu de novo. O autoestima foi elevado desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. Agora eu posso sorrir. Então, como normal, mastigo normal, tranquilo. E me sinto muito feliz, muito contente. Com meu coração aberto, eu faria tudo pela Oralsim. Faça você também como a dona Vilma. Venha para a Oralsim. Sabe por que a Irineu Imóveis consegue oferecer excelentes loteamentos com o menor preço? Vem comigo que eu te mostro. A Irineu possui estrutura própria de máquinas e equipamentos para terraplanagem. Bom trabalho! Conta também com profissionais das áreas de topografia e engenharia. Além de fabricar artefatos de cimento para utilização nos seus loteamentos. A Irineu Imóveis tem mais de 30 anos de experiência em urbanização. Hoje são 57 loteamentos e mais de 19 mil lotes produzidos. Ou melhor, milhares de sonhos realizados. Presente em 7 plantões de vendas, a empresa dispõe de corretores capacitados para compreender as suas necessidades e superar expectativas. Viu só? Tudo isso para que você receba o melhor que podemos oferecer com um preço justo. Irineu Imóveis. Você sonha, nós ajudamos a realizar. Vem para Irineu, que dá negócio. Agora com vocês, Concremetal. 20 anos realizando a sua obra. Galpão, galpões pré-moldados, tudo isso para você. Solicite o seu orçamento, sem compromisso, tá, pessoal? No telefone 3429-9966. Concremetal, 20 anos para você. Milhares de pessoas estão construindo sua própria história na faculdade à distância UniaSelv no Polo Alpex. A UniaSelv é um dos maiores centros universitários do país. No Polo Alpex são 27 cursos autorizados pelo MEC. As aulas acontecem uma vez por semana, com tutor em sala, o diploma é igual ao presencial e as mensalidades cabem no seu bolso. Inscreva-se já! Acesse o site alpex.com.br. Construa sua própria história. Venha para a faculdade à distância UniaSelv na Alpex. Hoje estamos com um layout novo, né, Juan? Bom, boa noite, meus amigos, como vai? Realmente, tá bem diferente, vocês notaram aqui? Estamos sentados agora, pessoal, passando mais conforto e comodidade para quem tá lá de casa. Eu sempre pego o Camacho no pulo, vocês já perceberam, gente? É normal, porque a gente não ensaia, tá? É aqui, papum para você. Não é ao vivo. Não é ao vivo. Quase. Então, consumidores, hoje a nossa pauta é bastante interessante e teremos também uma entrevista com um professor terapeuta que vai nos ocupar 2 blocos para poder passar bastante conhecimento para você. Afinal de contas, o consumo não é apenas de bens materiais, mas também de bens imateriais e principalmente nos alimentamos também, né, Juan? E esse é o principal propósito do nosso professor. Professor terapeuta Sérgio, eu não vou falar o sobrenome dele, que eu não sei se é polonês, depois na entrevista eu quero saber, que é um nome difícil, Camacho. Não é fácil, não. Bom, Juan, então qual a nossa primeira pauta do dia? Vamos começar com notícia boa. Nessa segunda-feira, todo mundo já trabalhou, está cansado. Cesta básica em Joinville abaixou, pessoal. Obrigado, senhor. Uma notícia boa com relação ao consumidor. Exatamente. Bom, o Procon, ele faz recorrentemente pesquisas de preço de gasolina, pesquisas de preço de cesta básica, até voltando um pouquinho aqui com relação ao preço da gasolina. Em conversa com o Kleber do Procon, um abraço, Kleber, que está nos assistindo. Kleber é o diretor do Procon. Procon aqui de Joinville, gerente do Procon aqui de Joinville. Gerente. Ele comenta que as pesquisas de preço elas são muito benéficas, só que também alertam o fornecedor, né? Porque o fornecedor tem conhecimento, é como se fosse feito um benchmark, como se o Procon fosse ao mercado e fizesse o trabalho de análise para os demais postos de gasolina, para os supermercados, até mesmo a pesquisa de ovo de Páscoa, né, do preço do chocolate, também é realizada. Teve pesquisa de churrasco, itens de churrasco também recente. Nessa cesta básica, nessa pesquisa realizada, foi o churrasco.
Então, tem o churrasco, e é justamente isso. Então, os fornecedores acabam tendo conhecimento de quais são os preços praticados pelos demais concorrentes e você percebe que após a pesquisa, há um alinhamento. Há um alinhamento dos preços. Então, existe uma disparidade inicial, apresenta-se a pesquisa e depois isso fica alinhado. Mas, voltando à pesquisa, é uma ótima notícia. A gente veio aí de um período bastante complicado. No mês de maio teve aquela recessão do período dos caminhoneiros, né? A famosa greve dos caminhoneiros, né, pessoal? Que pegou muita gente no pulo, ao meu ver, sem necessidade, tá? Então o pessoal criou uma demanda muito grande e teve mercado que se apoderou disso. Exatamente. A gente teve uma majoração, uma elevação significativa dos preços naquele período e depois imaginávamos que esses valores, esses preços não voltariam aos patamares da realidade. Que bom que estávamos errados, que bom que os preços não só se estabilizaram novamente, mas eles vieram a cair. E aí foi justamente o que a pesquisa do Procon Joinville apontou para nós, que os preços eles foram reduzidos e trouxeram maior disponibilidade de renda para você que está aí nos assistindo de casa. Uma queda significativa de 17,33%, pessoal. Isso já é economia no teu bolso, Dona Maria, no meu bolso também, no bolso do Camacho, que agora está gastando com fralda até não querer mais. É verdade, tem que baixar o preço da fralda também, né? Da fralda também, por favor, né? Dona Carol, ali é uma máquina, gente. Então, hoje, essa cesta básica em Joinville caiu 17,33% em média. Os mercados fizeram em cima da base do churrasco. Então, os itens do churrasco, linguiça toscana, frango e a carne vermelha mesmo, teve uma queda às vezes até maior do que isso, tá, pessoal? Então vale a pena você conferir, ir atrás do mercado do teu bairro. Hoje em dia pela internet, deitado na tua cama, Dona Maria, a senhora consegue ver qual o mercado mais próximo da senhora, que tem um preço mais justo e comprar o teu churrasco domingo, deixar o seu João contente, comendo aquela maionese, aquele churrascão e com economia no bolso também. É isso mesmo, Juan. E agora, o nosso... Já passou a parte boa, a gente já falou de coisa boa. De novo não. Tem sempre aquele problema. De novo não. Telefonia, Juan. Gente, desculpem, mas realmente é o top 1 do top 5. Tá? Telefonia. Quem nos mandou esse caso foi a Rose, quero mandar um beijo para ela, um abraço para o Marcos, que é o esposo dela. Eu não vou falar operadora, mas bucha mais uma vez. São similares, né? São similares. A gente sabe que são poucas as operadoras de grande porte no nosso país, então a gente fica restrito àquele oligopólio. Oligopólio é quando é praticamente um monopólio de algumas empresas dominam o mercado, é o que acontece aqui. E justamente por conta dessa existência do oligopólio, a gente tem um serviço de qualidade questionável. Bom, foi muito educado você, hein? Muito educado. Vamos lá ao caso, né? A Rose me mandou e eu trago aqui para o Camacho dar um parecer sobre isso, como procede, como que nós podemos resolver essa parte. Situação dela, ela fez uma portabilidade no ano passado, tá, de uma operadora, acredito que você aí de casa já fez isso, eu já passei também. Já fez isso, Camacho? Portabilidade? Já fiz portabilidade, me incomodei. Justamente, foi o que aconteceu com ela. Emitiram uma fatura, tá, após a portabilidade e o tal do carnê continuou chegando. Continuou chegando e ela já estava na outra operadora, ignorou aquilo, o nome dela foi para o serviço de proteção ao crédito, certo? Porém, ela está fazendo uma compra com o esposo dela, financiando um apartamento aqui. Não vai conseguir. Não vai porque cai. E é isso que eu gostaria que você comentasse. Como ela deve proceder, quais são os métodos legais que ela deve seguir? Bom, especificamente com relação às operadoras de telefonia, vale a gente relembrar uma conversa que nós tivemos até num programa passado sobre as agências reguladoras. A gente tem, no caso das operadoras de telefonia, a Anatel, que é a agência que regula. Muita gente acredita que a Anatel é uma agência, ou seja, para beneficiar o consumidor. É como se fosse um órgão de defesa do consumidor. Não é um órgão de defesa do consumidor. A agência, ela regula o mercado. Ela verifica o que é mais adequado do ponto de vista mercadológico para as operadoras e o que é mais adequado do ponto de vista de consumo para os consumidores. Então, ela é responsável pela harmonização do sistema. Mas a gente também sabe que, devido aos abusos, as operadoras têm funcionado, as agências têm funcionado muito bem. Então, vale a pena que o consumidor, quando se sente lesado por uma situação dessa, procure a Anatel, relate esse fato à Anatel por intermédio de uma reclamação. Esse é o primeiro ponto.
Perfeito. Também existe a possibilidade, que a gente sempre bate na tecla, do consumidor.gov. Vale a pena você que está aí de casa verificar aqui na telinha o que está passando, que é www.consumidor.gov.br. É uma plataforma eletrônica, que é como se fosse um PROCON em âmbito nacional, onde existe uma vinculação com a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor. Ou seja, o consumidor se cadastra nessa plataforma e pode ter acesso a diversos fornecedores que estão cadastrados. Como estamos falando de operadoras de telefonia, todas estão cadastradas. Então, como todas estão cadastradas, você, consumidor, consegue dedicar a sua reclamação lá no site que eu mencionei para vocês, que é o consumidor.gov. Mas também é importante ressaltar que nesse site, como esse aqui é um caso de potencial dano moral, a dona Rose conseguiria eventualmente fazer a baixa dos valores que foram cobrados indevidamente, mas o dano moral aí não é possível. O dano moral seria necessária a contratação de um advogado, ou então que a dona Rose procurasse a defensoria pública, dependendo da renda que ela possui, e até mesmo procurar diretamente o juizado especial civil aqui da comarca de Joinville, da cidade de Joinville, se ela reside em Joinville. Reside em Joinville. Então, ela pode procurar o juizado especial civil para poder apresentar sua reclamação e pedir, aí sim, o cancelamento da cobrança indevida, porque ela fez a portabilidade, e também requerer eventualmente um dano moral, que aí vai ser apreciado por um magistrado, por um juiz, e o dano moral ele fica questão questionável, porque a própria operadora pode trazer comprovações. Até sobre o dano moral, Juan, vale a pena a gente fazer um paralelo sobre a aplicabilidade do dano moral. A gente tinha aí até... Eu ia fazer uma pergunta envolvendo isso agora. Até o final do ano passado, mais ou menos... os magistrados eles aplicavam condenações expressivas, que valiam a pena para o consumidor, valiam a pena muito para o advogado também, porque a gente tinha condenações aí que chegavam a patamares de 30, 34 mil reais. Então, o teto máximo do juizado especial civil. Só que teve muita gente se valendo do judiciário, das ações, para poder fomentar a máquina do enriquecimento. Então, as ações indenizatórias picareta. Era malandragem. Aí o pessoal acabava entrando e a gente tinha uma mentalidade que era a mentalidade do direito americano, do punitive damages. Ou seja, o que é o punitive damages? É evitar que aquela conduta que é nefasta, que é indesejada no mercado, fosse continuada. Então, a aplicação da penalidade era para indenizar a pessoa que sofreu o dano e também tinha o viés de desmobilizar as empresas e continuar praticando aquela conduta que era reiterada. Esse era o ponto. Hoje, como teve muita malandragem, o pessoal acabou entrando com ações totalmente descabidas, com pretensões de dano moral, aí os juízes reduziram, porque eles passaram a entender que a pessoa tem que ganhar dinheiro trabalhando, não ganhar dinheiro com a ação judicial. Eu aprendi dessa forma, você também? A gente também, mas só que acaba acontecendo. É por isso que as indenizações elas foram reduzidas para patamares de 7 mil, 8 mil, 10 mil reais. Nós não vemos mais do que isso nos tribunais, principalmente aqui na região de Joinville. No caso dela, teve esse dano moral, então ela vai ser... Rose, dê sequência a isso que o Gustavo falou, tá? Me procure que nós vamos tentar solucionar o teu caso com relação a isso. Mas os passos legais estão aqui. Mas eu penso por uma outra forma, Camacho. E se ela não conseguir agora comprar o apartamento por conta disso? Isso. Que caiu o score dela, tá? Para vocês entenderem, hoje nós temos um score positivo ou negativo. Se você entra no SPC, como todos conhecem, ou no Serasa, esse score cai, certo? E ela entrou, não foi culpa dela, foi culpa dessa operadora de telefonia. Como que nós fazemos em relação a isso? Esse é mais um elemento. Ela vai conseguir voltar o score ou não? Com uma ação judicial, sim. Administrativamente, procurando o PROCON, procurando a Anatel, procurando o consumidor.gov, não, porque ele só vai fazer a remoção daquela negativação. Aí tudo bem, consegue fazer o alinhamento, mas o dano moral fica eventualmente desassistido. Nada impede que a dona Rose vá lá, procure o consumidor.gov, procure o PROCON local e apresente a sua reclamação para que seja baixado de maneira imediata aquele apontamento que foi indevido. Aí com esse apontamento baixado, em tese, é para que o score volte à naturalidade, que ela consiga fazer o financiamento sem nenhum problema. Perfeito. Porque, lembrando que os financiamentos habitacionais, principalmente quando são feitos pelos bancos estatais, pelo programa Minha Casa Minha Vida, é feita uma análise de crédito de 6 meses anteriores à data da assinatura do contrato.
Então é bastante complicado. Se a pessoa tem alguma negativação, ela não consegue financiar ou até consegue financiar com patamares inferiores ao comprometimento de renda de 30%, que é o teto máximo de comprometimento de renda para fins de Como financiamento. são casados legalmente, né? São casados no papel, como dizia meu avô, de ambos, né? A renda do Marcos e a renda da Rose. Sim, depende de quem vai assinar o contrato de compra e venda, mas geralmente é isso que acontece. Perfeito. Muito obrigado, Rose. Eu espero que dê tudo certo contigo, tá? E estaremos à disposição também. Agora eu vou falar de um outro caso envolvendo banco. Minha sugestão é uma venda casada nesse ponto, tá? Fernanda Albuquerque e o Fábio Santos, um abraço. Muito obrigado por terem mandado esse questionamento para nós. E eu vou passar o que aconteceu agora, Camacho. A Fernanda me passou essa mensagem. Ela comprou em um banco, aqui em Joinville, o imóvel dela, tá? Não vou citar nomes. Só que para ela conseguir a liberação desse valor, colocou cartão de crédito, só faltou o seguro para o cachorrinho dela, tá? Que é Atenas. Atenas, um latido para ti aí. Você acredita nisso, cara? Isso é muito comum, inclusive para quem está construindo. Os construtores, ainda mais quem trabalha com o Plano Minha Casa Minha Vida, tem muitos benefícios a mais do que quem não trabalha com o Plano Minha Casa Minha Vida ou com quem não trabalha com esse banco específico, tá? Então, esse tipo de banco, ele leva em consideração o relacionamento. E aí, quando a gente chega na esfera do consumidor, você trabalha com a venda casada necessariamente, porque além da aplicabilidade do financiamento habitacional, determina-se que abra-se uma conta, que se faça um seguro, que tenha cheque especial, que tenha cartão de crédito. Então é uma série de elementos desnecessário, né? No momento da contratação você não tem como dizer não, porque se você disser não, não sai o teu financiamento ou sai aquém da expectativa. Então, qual é a recomendação? Se fizer a contratação de maneira indesejada, sem vontade de contratar, que é um dos elementos para você celebrar um contrato, aí cabe sim procurar o Bacen, que é o Banco Central, que também tem uma abinha lá para poder fazer reclamação contra as instituições bancárias. Cabe procurar o Procon, cabe procurar o consumidor.gov e, aí na pior das hipóteses, procurar o Judiciário. Mas é muito importante sempre procurar o advogado da sua confiança, assim como no caso da Dona Rose, para que tenha maiores esclarecimentos aprofundados sobre o caso específico. Mas, de modo geral, essa é a sugestão, esse é o alinhamento que nós temos para que se verifique a questão da venda casada, que é totalmente vedada por lei. Perfeito. Vamos a um pequeno break e já voltamos com a entrevista com o professor Sérgio, de sobrenome que eu ainda não sei falar. E agora é com você, Juan, porque os próximos 2 blocos eu me despeço de vocês. Fica comigo. Quando um sonho começa, ele não pode parar. Nada deve interferir na sua vitória. Com o nosso link principal ou com o nosso link em reserva, sua vitória estará garantida. OT Internet, porque os sonhos não podem parar. Veja como a Oralcim se preocupa com nossos pacientes. Veja o depoimento da dona Vilma. Eu creio assim que uma parte de mim nasceu de novo. O autoestima foi elevado desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. Agora eu posso sorrir. Então, como normal, mastigo normal, tranquilo. E me sinto muito feliz, muito contente. Com meu coração aberto, eu faria tudo pela Oralcim. Faça você também como a dona Vilma. Venha para a Oralcim. Sabe por que a Irineu Imóveis consegue oferecer excelentes loteamentos com o menor preço? Vem comigo que eu te mostro. A Irineu possui estrutura própria de máquinas e equipamentos para terraplanagem. Bom trabalho! Conta também com profissionais das áreas de topografia e engenharia. Além de fabricar artefatos de cimento para utilização nos seus loteamentos. A Irineu Imóveis tem mais de 30 anos de experiência em urbanização. Hoje, são 57 loteamentos e mais de 19.000 lotes produzidos. Ou melhor, milhares de sonhos realizados. Presente em 7 plantões de vendas, a empresa dispõe de corretores capacitados para compreender as suas necessidades e superar expectativas. Viu só? Tudo isso para que você receba o melhor que podemos oferecer com um preço justo. Irineu Imóveis. Você sonha, nós ajudamos a realizar. Vem para Irineu, que dá negócio. Agora com vocês, Concremetal. 20 anos realizando a sua obra. Galpão,
galpões pré-moldados, tudo isso para você. Solicite o seu orçamento, sem compromisso, tá, pessoal? No telefone 3429-9966. Concremetal, 20 anos para você. Milhares de pessoas estão construindo sua própria história na faculdade à distância Uniaselv no Polo Alpex. A Uniaselv é um dos maiores centros universitários do país. No Polo Alpex são 27 cursos autorizados pelo MEC. As aulas acontecem uma vez por semana, com tutor em sala, o diploma é igual ao presencial e as mensalidades cabem no seu bolso. Inscreva-se já! Acesse o site alpex.com.br. Construa sua própria história. Venha para a faculdade à distância Uniaselv na Alpex. Boa noite, meus amigos, novamente. Estaremos agora com o nosso querido amigo, professor, terapeuta, Sérgio. O teu sobrenome, como fala? Reschke. Reschke, Sérgio Reschke. Eu não quis cometer a gafe de falar, porque esse sobrenome é alemão, é polonês, professor? A grafia é alemã. A grafia é alemã. Aquelas coisas da imigração, né? Perfeito. Mas eu deveria ser Reschka polonês. Reschka. Mas eu tenho ali italiano, tenho suíço, tenho índio, que muito me orgulho. Bacana. Então é da terra, é aquela mistura gostosa aqui do Brasil mesmo. Eu adoro o Brasil. Que bom. Pessoal, ele é terapeuta ortomolecular. Eu recebi o contato dele e recebi um cartão. Esse cartão me chamou a atenção por diversos assuntos, cujo qual ele domina. Nós vamos conhecer agora e você aí de casa vai estar ciente agora de como que funciona toda essa terapia ortomolecular, desde o que é a terapia ortomolecular até a finalização da nossa conversa. Um dos assuntos que estão no cartão dele, senhor Zé, por favor, dá um zoom aqui para mim, meu amigo. Você aí de casa está vendo esse cartão? Obesidade, prisão de ventre, disfunção estomacal, artrites, gordura no fígado, intestino preso, pedras na vesícula, alergias e renites. Quantas pessoas hoje sofrem com algum desses maus? Ou desses males, né, professor? Eu sou um que a obesidade chegou, acredito que por conta da idade também, e nós queremos conhecer o que é um terapeuta naturopata ou ortomolecular. O ortomolecular, ele é a combinação de duas palavras. Orto é equilíbrio, é uma palavra grega. E molecular é uma palavra que quer dizer moléculas. Então, o equilíbrio de moléculas. Entendi. Né? Isso tem avançado muito no mundo ocidental, porque no mundo oriental, né, isso é uma medicina que se faz há 5.000 anos. 5.000 anos. O Hipócrates, o pai da medicina, dizia: seja o seu remédio o seu alimento, seja o seu alimento o seu remédio. Perfeito. Pode ser um veneno também, né, professor? É a questão de dose. Entendi. Né? A dose te faz remédio, cura, né? Melhoria, fortalecimento. No excesso, degradação, desequilibra. Né? E os últimos conhecimentos da ciência, das pesquisas, Juan, eles mostraram que a nossa saúde está diretamente ligada à saúde do intestino, nosso segundo cérebro, que para mim é o primeiro cérebro. É ali que ficam depositados os resíduos daquilo que a gente ingeriu. Perfeito. Né? Ou seja, nós temos todo um processo de absorção, né, dos nutrientes e eliminação. E no meio dos 17 metros que nós temos de ponta a ponta do processo digestório, estão ali as dobrinhas, os cantinhos, as vilosidades do fígado, e aonde as nossas queridas amigas bactérias se depositam. E nós temos as bandidas e nós temos as inimigas. Perfeito. Tá? Somos hospedeiros delas. Na internet existe um PDF, qualquer um pode baixar, 10% humanos. Vai estar passando aqui embaixo, tá, pessoal? 10% humanos, pode procurar na internet, ter esse acesso para a gente entender um pouco mais sobre isso. Que é o livro de uma grande pesquisadora, Alan, né? E que ela mostra que nós só temos 10% de células humanas, o resto tudo somos o equilíbrio dessas bactérias e micro-organismos que estão aqui dentro. Entendi.
daquilo que nós ingerimos também. Daquilo que nós ingerimos, daquilo que nós retemos, aonde também temos que colocar em questão a parte emocional. É um equilíbrio emocional, corporal, espiritual também, social. Perfeito. Né? A estrela de 5, 6, 7, 8 pontas, né? Aí dentro da complexidade de cada um. A vida, o estilo de vida. Então hoje nós temos uma sociedade com alimento industrial, né? Aonde, se você pegar um pacote de bolachinha, para cada bolachinha que está lá, está dentro do mínimo, né? Recomendado pela Anvisa e tudo mais. Mas todo o pacote é excesso. Perfeito. E todo o pacote, várias vezes no dia, vai levar ali na frente a apresentar rinites, sinusites, alergias. A bolacha Maria, no caso, ou aquela a bolacha recheada, ela pode desenvolver uma rinite? A quantidade fora do padrão. Entendi. Né? Nada contra, né? Se você lembrar, nós tínhamos uma música que falava 90 milhões em ação, para frente Brasil, salve a seleção. Quem hoje, não lembra, né? Década de 70, se eu não me engano. 70. Eu era um bebê, mentira, gente, eu não era nem nascido ainda, tá? Eu estava em um outro universo, mas agora nasci em 87, mas foi famosa e é famosa até os dias de hoje, né, professor? E se eu cantar hoje, é 210 milhões em ação, azar da seleção. Opa! Ou seja, nós não temos... Pode falar isso, pelo amor de Deus. Mas melhorou, né? Já teve pior. Já. Né? Então, o que acontece? Olha só, em 48 anos, né, nós dobramos, quer dizer, de 90 para 180 e mais 30 milhões de pessoas, 30 milhões de sistemas digestórios aí que estão dentro de um processo. Nós temos que ter alimentação industrial. Né? Então, agora, você me perguntava... Esse mundo hoje que ocorre, o mundo do consumidor, né? E é justamente sobre isso que nós trouxemos o professor aqui também, para mostrar o que é essa terapia ortomolecular. E eu quero entender uma coisa, professor. No começo da nossa conversa aqui, falamos sobre medicina de 5.000 anos. Porque hoje, acredito eu que pela conversa que tivemos há pouco tempo, que você estudou e estuda a vida inteira, é um jovem, tá? É um jovem senhor, mas é um jovem, e acredito que estudou como um médico, estuda como... um dentista estuda também, por que não é considerado uma medicina ou uma medicina alternativa nessa questão? Nós temos muitos terapeutas, o acupunturista é terapeuta, o massoterapeuta é terapeuta. Quiropraxista. Né? O quiropraxista é praxista. Existe tudo disseminado. Na China, por exemplo, né, que não é o caso de aprofundar, nós temos mais de 570 mil médicos de medicina tradicional chinesa que foi formada ao longo dos resultados e de estudos e de práticas totalmente naturais. Existe mais de 5.000 hospitais de medicina. E a China está espalhando esse conceito, contribuindo com o mundo. Assim como nós estamos ocidentais indo lá, levando tecnologias, né? Hoje eles estão muito avançados em determinados setores e importando, por exemplo, a internet é uma coisa do Ocidente que hoje nos conecta. Hoje, se você pesquisar nos meios sociais, no YouTube, você estuda, tá, o que se ensina em qualquer lugar do mundo. Hoje, nós tivemos a famosa queima de livros em Alexandria, né? Como é que vamos queimar a internet? Agora, quem quiser, vá buscar. Mas podemos trazer mais para cá, né? Vários médicos ortomoleculares que são usuários do protocolo, né, que nós usamos, um protocolo no sentido terapêutico. Perfeito. Tá? Considerado um médico nessa questão? Não, são médicos, né? Posso citar vários nomes, Dr. Manuel Rocha, tem um livro fantástico, agora recém-lançado, A Sua Saúde, Você no Comando. Entendi. Aonde simplifica uma série de coisas. No último congresso que o Dr. Lair Ribeiro apresentou em Brusque sobre diabetes com obesidade,
eu estive presente. A diabetes é silenciosa, uma das maiores causas de cegueira no mundo também. Sou um ex-diabético. Ex-diabético? Ex-diabético. Eu já ouvi falar, me perdoe até a intromissão com relação a isso, que não tem cura. Acredito que você aí de casa já passou por isso também. Diabetes tem cura ou não tem? Estamos na frente de uma pessoa que acaba de me dizer que foi curado. Conta um pouco mais, por favor, professor. Então, eu vou concordar com quem diz que não tem cura. Porque você faz uma diabetes. Entendi. Por formas de viver, erros de escolhas de alimentação, enfim, de todo... Não temos tempo para aprofundar isso. Agora, quem faz, desfaz. Eu, no meu caso, há 9 anos atrás, me disseram, aos 58 anos, olha, você tem diabetes e tem um câncer no rim. Falei, pô, mas como que não me falaram isso até agora, se eu sempre tive nos médicos? Ah, mas estava lá. Falei, não tenho e não vou entregar o rim. Então vamos levar tudo. Eu digo, opa, pode levar só um rim. Então me tiraram o rim esquerdo. Em cima deste processo, eu me motivei, eu já fazia terapias na área comportamental, na área de PNL, na área de terapia consciencial. Agora eu acrescentei o conhecimento das barras de Axis e também estou integrando os conceitos das neuroplasticidade do cérebro, porque todos os conhecimentos estão nos apontando que o que nós sabíamos evoluiu. Nós tínhamos a noção de que cérebro esquerdo e cérebro direito eram desassociados. Hoje sabemos que eles funcionam ao mesmo tempo integrado e tem mais 4 camadas. Só que isso não está divulgado assim de uma maneira popular. Você tem que buscar os encontros, os congressos, as palestras e dentro do interesse de cada um. Eu queria ser um diabético que não ficasse privado do sabor do pecado da gula. Não bem assim, mas né? Eu sou hoje um modelo 52, nasci em 1952. Sem o rim esquerdo, sem os cristalinos, porque eu fiz a cirurgia de catarata, mas coloquei as lentes, dei uma guaribada na Kombi. Está um jovem agora. Né? Eu me sinto cada vez melhor. Tá? E desculpa perguntar, mas pelo que você falou então, 66 anos, é isso, professor? Recém-completados. Bom, então parabéns para nós, né? Para você também? Sim, dia 5 de agosto completei. Parabéns para nós. Professor, quando? 13 de agosto. 3 de agosto. Somos leoninos, então, como dizem? É. Meio difícil, né? Mas vamos voltar aqui, pessoal. Aí a polêmica já é muito polêmico, não vamos, né? Aos nossos amigos consumidores. Professor, então hoje, essa terapia que você faz é considerada um médico, porém não tem uma regulamentação. Está no Congresso Nacional uma consulta, que eu sou totalmente favorável, a que ela tenha a regulamentação. Regulamentação. Né? Eu não estou nos últimos dias acompanhando aí o score, mas estava favorável. Porque eu acho que tudo, eu me posiciono que tudo tem que ter suas regras corretas e adequadas. Até porque eu estava voltando ali, que eu estava falando da diabesidade, o Dr. Rei Ribeiro, que é reconhecido, embora possa até ser discutido, uma sumidade do nosso século na área da medicina, da nutrologia, né, não da nutrição, o que ele está dizendo? O médico que não se ater a aprender sobre nutrição vai dividir seus clientes de consultório com nutricionista. E nutricionista precisará também aprender esses fundamentos. Sim, eu fui criado complementares. Perfeito. Não. Eu fui criado pelo meu avô e eu lembro que meu avô falava muito sobre as plantas curam. Tinha um livro, Vida Saudável, que tinha um monte de fruta na capa. Então nós somos criados dessa maneira, comendo o famoso arroz com feijão. Lembrando que a cesta básica, igual nós falamos no primeiro bloco, abaixou aqui em Joinville, a carne também, tá, pessoal? Então a gente foi acostumado com isso. Comer arroz, feijão, famoso macarrão de domingo. Comer uma comida saudável, porém o macarrão é um pouco venenoso. Nós vamos falar isso já no próximo bloco, tá, professor? Que a entrevista vai continuar. Ah, perfeito. Certo? Muito bom. E eu acredito que vai ter tema aqui para mais alguns programas. Tá, na generosidade de vocês receberem a gente aqui, sempre à disposição. Seja sempre bem-vindo. Pessoal, você que está aí de casa, fique conosco.
Vamos a um break rapidinho e já voltamos. Em Defesa do Consumidor. Quando um sonho começa, ele não pode parar. Nada deve interferir na sua vitória. Com o nosso link principal ou com o nosso link em reserva, sua vitória estará garantida. OT Internet, porque os sonhos não podem parar. Veja como a Oralsim se preocupa com nossos pacientes. Veja o depoimento da dona Vilma. Eu creio assim que uma parte de mim nasceu de novo. O autoestima foi elevado desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. Agora eu posso sorrir. Então, como normal, mastigo normal, tranquilo. E me sinto muito feliz, muito contente. Com o meu coração aberto, eu faria tudo pela Oralsim. Faça você também como a dona Vilma. Venha para a Oralsim. Sabe por que a Irineu Imóveis consegue oferecer excelentes loteamentos com o menor preço? Vem comigo que eu te mostro. A Irineu possui estrutura própria de máquinas e equipamentos para terraplanagem. Bom trabalho! Conta também com profissionais das áreas de topografia e engenharia. Além de fabricar artefatos de cimento para utilização nos seus loteamentos. A Irineu Imóveis tem mais de 30 anos de experiência em urbanização. Hoje são 57 loteamentos e mais de 19.000 lotes produzidos. Ou melhor, milhares de sonhos realizados. Presente em 7 plantões de vendas, a empresa dispõe de corretores capacitados para compreender as suas necessidades e superar expectativas. Viu só? Tudo isso para que você receba o melhor que podemos oferecer com um preço justo. Irineu Imóveis. Você sonha, nós ajudamos a realizar. Vem para Irineu, que dá negócio. Agora com vocês, Concremetal. 20 anos realizando a sua obra. Galpão, galpões pré-moldados, tudo isso para você. Solicite o seu orçamento, sem compromisso, tá, pessoal? No telefone 3429-9966. Concremetal, 20 anos para você. Milhares de pessoas estão construindo sua própria história na faculdade à distância Uniaselv no Polo Alpex. A Uniaselv é um dos maiores centros universitários do país. No Polo Alpex são 27 cursos autorizados pelo MEC. As aulas acontecem uma vez por semana, com tutor em sala, o diploma é igual ao presencial e as mensalidades cabem no seu bolso. Inscreva-se já! Acesse o site alpex.com.br. Construa sua própria história. Venha para a faculdade à distância Uniaselv na Alpex. Voltamos ao último bloco do Em Defesa do Consumidor, com o nosso entrevistado, professor doutor também, né? Sérgio Hensky. Por favor, doutor não, terapeuta. Terapeuta. Voltando ao tema que estávamos falando então, professor. Vamos tirar o doutor de lado. Então, lidamos tanto com doutores e doutores que vamos lidar com o terapeuta. O professor estava falando sobre a diabetes e a obesidade e como trabalhar isso. Você é um ex-diabético. Como podemos trabalhar dessa maneira, professor? Conta o teu relato mesmo. O meu relato, eu saí da cirurgia e comecei a ser privado daquelas coisas que eu gostava e que me levaram à diabetes. E eu reconheço que eu fiz pela forma que foi. E eu conheci... Má alimentação. Inadequada. Inadequada. Até porque má não é verdade, era boa. Era boa. Eu né? concordo com você. Não, agora meio churrasco, é tudo muito bom. Comida italiana, comida japonesa, enfim. Mas a forma de se fazer. Eu conheci uma psicóloga de 56 anos na época, em Porto Alegre, e começamos o que nos trouxe em comum foi a mesma médica, e começamos a conversar sobre diabetes. E ela vinha na diabetes desde 12 anos. Hoje eu tenho documentado por exames na Santa Casa, tá, de Caridade de Porto Alegre, que é uma referência em saúde, né, a eliminação dela de gordura no fígado, na mesma equipe, nos mesmos equipamentos, porque ela me ensinou, pela prática dela, acompanhando, ela me ensinou a integrar o conhecimento disso que é natural. Você estava falando das ervas, isso é fitoterapia. Tá? Ela me ensinou como usar a medicina tradicional e a terapia complementar.
Aí ela me inspirou a conhecer a alimentação ayurvédica e também a fazer um curso de Raw Food. Para o pessoal de casa, o que é essa alimentação ayurvédica, professor? Para conhecimento do pessoal, nossos queridos consumidores, né? A medicina oriental, ela vai pelos doshas, né? Nós somos ar, água, fogo, e se eu tenho um corpo vata ou pitta predominantemente, eu não posso associá-lo com outros tipos de alimentos, né? E isso vai criando dentro do organismo tensões. Some-se a isso a vida corrida, a vida agitada, os ganhos, as perdas do dia a dia, né? Às vezes a gente perde um relacionamento e fica triste, depois pensa na lógica e fala, mas pô, eu ganhei. Mas a gente está acostumado a esse frenesi. E essa tensão emocional também faz nós contrairmos o quem? O general da saúde, que é o fígado. E as toxinas todas ficam se depositando e elas vão entrar dentro da corrente sanguínea. Aí, ao entrar dentro da corrente sanguínea, bom, o estrago está grande. Esta psicóloga, né, não tem autorização para dizer o nome dela, então só por isso não cito, mas quem quiser a gente mostra. Ela terminou me ensinando a equilibrar isso e fortalecer a microbiota. Microbiota. Que é a saúde dos nossos intestinos. As bactérias boas que vão manter o seu corpo alcalinizado. As nutricionistas hoje sabem muito bem. A doutora Solange Fernandes, essa sim podemos citar, que é inclusive do Albert Einstein de Belo Horizonte, é uma nutricionista que faz parte do grupo que nos orienta, né? E ela tem uma palestra sensacional, que foi o que me trouxe até para Santa Catarina 2 anos atrás. Aí eu me tornei um catarinense de coração, porque eu sou gaúcho, mas não me falem mal de gaúcho, deixa que eu falo, porque lá a coisa tá feia. Só tá bom ser gremista no momento. No momento, né, professor? No momento, que já teve ruim. E vai ficar uma hora também. Tudo muda, né? Então, o que a gente pode dizer? O fortalecimento da saúde passa por você tirar as toxinas, que é o que o indiano faz todo dia. O que a gente come num self-service hoje é alimentação para 3 dias deles. Isso só você falando, você magro. Imagina eu, você aí de casa, o meu, como que dizia meu avô, o PF, né? Prato feito ali, realmente é algo um pouco astronômico. Gosto de comer bem, almoço bem, tá? Isso é errado, professor? É bom. Uma refeição 2 por dia só? Não. Você mantém o seu equilíbrio. Eu já tive 108 quilos. Hoje eu sou aquele modelo 52 com 80 quilos. 80 quilos. E não tem por que aumentar de peso. Porque com a prática terapêutica... Essa é indiana também, professor. Igual você estava falando, eu acabei te interrompendo, tá? O Brasil tem uma coisa fantástica, que ele misturou tudo. Né? Então, eu prefiro dizer oriental, porque um pouco vem do indiano, um pouco vem do chinês, outro pouco vem lá do Camboja, outro pouco vem daqui, mas tudo se soma, conhecimento é conhecimento. Sim. Né? Então, o que nós precisamos abrir é a mente, né? No sentido de entender, olha só o que eu vou dizer para você, nós estamos numa nave chamada Terra, a 840 mil quilômetros por hora nesse exato momento sentado aqui. Se você pegar πr2, que é o perímetro, né, da Terra, e dividir por 24 horas, você chega nessa velocidade. Nunca mais nós passaremos nesse quadrante do universo, nessa viagem toda. É único? É único. Então, nós precisamos respeitar o ciclo da natureza. O inverno, o verão, a primavera, fazer as detoxificações de uma maneira adequada, em casa, sem grandes situações. Uma das coisas que me traz para cá e que levou a conhecê-lo, né, é a proposta de formar terapeutas aqui. Né? Estamos buscando aquelas pessoas que, independente da área que esteja atuando, queiram saber sobre isso, conhecer as nossas palestras, e que são várias pessoas que virão, sempre no sentido de agregar. Né? Você é palestrante, além de ser professor também,
e realiza essas consultas, né? Sim. Se fosse o pessoal de casa, até meu critério do meu conhecimento, tá, professor? Como que funciona uma consulta com terapeuta ortomolecular? Cada um tem o seu processo. O meu processo é a avaliação do organismo, da fisionomia, da fisiognomonia, da leitura facial. Né? Você havia me dito, professor, que tem um scanner que passa, uma ressonância. Existe um equipamento de ressonância magnética fraca que, como esses de semelhante aos de bioimpedância aí nas academias, só que ele entrega um relatório de como é que está o equilíbrio no organismo. Então existe uma leitura daquilo em conjunto com a pessoa que está sendo atendida. Entendi. Porque ela é que vai em casa, no seu dia a dia, pelo seu hábito, fazer melhor. Aliás, todo bom médico lembra de recomendar ao seu cliente: tenha uma vida saudável, cuide da alimentação, faça exercício. Isso não é novidade. A comparação que eu falo é que nós temos, assim, o prazer de dar 1h30 de atenção, né, para uma pessoa que nos procura. Faz toda essa leitura do corpo, da face, histórico de alimentação. Ela tem que sair melhor do que ela chegou e consciente que depende dela fortalecer a sua saúde. E eu estou falando daquela pessoa que não quer entrar na doença. Uma prevenção. Né? Olha, é muito mais barato eu não me gripar do que eu me gripar. Com certeza. Eu te digo o seguinte, pegue a última gripe que você teve e liste lá quanto você deixou na farmácia, que você vai ver que você pegou 2 gripes por ano, você deixou uma boa grana lá. E a farmácia está ali para nos ajudar. Você falar no rendimento de trabalho, de claro, tudo que te atrapalha durante essa gripe, né, gente? Que a mulher, quando tem o nenê, ela consegue entender o que é um homem com gripe, tá? Falo por mim, não é verdade, professor? Eu, pelo menos, quando fico com gripe, a minha esposa deu à luz recentemente, há 10 meses, né? Ela, no momento da luz da Carol, eu sinto como que é uma gripe e como que a gente conseguiu assemelhar, tá? Interessante. Né? Porque o homem, ele fica derrubado, a mulher ainda limpa a casa. Não é verdade, dona Maria? A senhora limpa a casa, lava o chão, sobe, trabalha, faz tudo. Teu marido tá lá, deitadinho embaixo da coberta, né? Triste, pedindo tudo, parece que tá morrendo, tá com algo maior ainda. Tô mentindo, meu amigo? Então, e aí nesse processo, né, que até de uma certa maneira vai esse de ficar em casa descansando, depois que dá um descanso, arranca no tranco e tudo de novo, e uma semana, isso vai gerando as nossas tensões emocionais e é aí que a gente começa a fazer a compensação na alimentação. Vai lá para o excesso de pão, vai lá para o excesso de carboidrato, vai lá para o excesso do álcool, né? Porque tudo na medida certa é bom. Né? Uma taça de vinho todos os dias, num nível, tem um nível adequado de flavonoides. 2 taças já é demais, 3 taças já é bom. Não vou citar o nome do amigo, tá? Mas tem um amigo que está aí, nos assistindo agora, que toma uma garrafa de vinho, pelo menos uma vez por dia, tá? Isso é sagrado para ele, tomar uma garrafinha de vinho. Isso é bom ou isso é ruim, professor? Depende do metabolismo dele. Pode ser que ele dê conta. Teoricamente, é um exagero. Né? Porque é impossível você colocar algo assim, é isso, é aquilo. Essa é a linguagem do terapeuta, né? Que a pessoa atendida saia se conscientizando e também que o terapeuta entenda que, na linha que eu aceito levar, né, entenda assim, que as pessoas têm que ter um tempo para se adequarem. Né? Eu sou totalmente... Cada ser humano é único, então cada alimentação é única de acordo com cada sangue, cada momento. Sim, e por exemplo, o A positivo, né, muita carne é ruim. Né? Mas limão é um santo remédio de equilíbrio. Perfeito. Tá? O O já não tem esse problema. A questão é os hormônios que estão lá na carne.
A questão é o que está naquela alimentação que aquele animal comeu. Só que se for entrar por isso, eu vou dizer, não dá para fazer nada? Não. Nós evoluímos, nós temos mais longevidade. Hoje nós já estamos começando a falar da 4ª idade. Que aquela da melhor idade, eu vou contar para você, eu cheguei nela e não é bem assim como contava para a gente, viu? Professor, mas eu estou nela. Eu quero agradecer a sua presença aqui. Nosso tempo hoje, segunda-feira, é curto, tá? Nós temos 1 hora de programa. Eu sei que é um assunto com amigo e você, dona de casa, você, consumidor, creio que tem interesse também, tem assuntos para mais alguns programas. Eu vou deixar o telefone para contato. Entre em contato, bata um papo com o nosso amigo aqui, certo? Então é o 47 99944 0932. Esse é o WhatsApp também. Caso queira uma consulta ortomolecular, fale com ele. Não é jabá, tá, gente? Eu sei que tem muito assunto. Inclusive, eu vou começar a fazer uma terapia com você para ver se eu perco essa boia adquirida com o tempo, né? E fica um pouco melhor. Dona de casa, fique com Deus. Até a próxima segunda-feira. Seu João, abraço. Muito obrigado. Em defesa do consumidor. Gratidão. Muito obrigado, professor. Tamo junto. Quando um sonho começa, ele não pode parar. Nada deve interferir na sua vitória. Com o nosso link principal ou com o nosso link em reserva, sua vitória estará garantida. OT Internet, porque os sonhos não podem parar. Veja como a Oralsim se preocupa com nossos pacientes. Veja o depoimento da dona Vilma. Eu creio assim que uma parte de mim nasceu de novo. O autoestima foi elevado desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. Agora eu posso sorrir. Então, como normal, mastigo normal, tranquilo. E me sinto muito feliz, muito contente. Com o meu coração aberto, eu faria tudo pela Oralsim. Faça você também como a dona Vilma. Venha para a Oralsim. Sabe por que a Irineu Imóveis consegue oferecer excelentes loteamentos com o menor preço? Vem comigo que eu te mostro. A Irineu possui estrutura própria de máquinas e equipamentos para terraplanagem. Bom trabalho! Conta também com profissionais das áreas de topografia e engenharia. Além de fabricar artefatos de cimento para utilização nos seus loteamentos. A Irineu Imóveis tem mais de 30 anos de experiência em urbanização. Hoje são 57 loteamentos e mais de 19.000 lotes produzidos. Ou melhor, milhares de sonhos realizados. Presente em 7 plantões de vendas, a empresa dispõe de corretores capacitados para compreender as suas necessidades e superar expectativas. Viu só? Tudo isso para que você receba o melhor que podemos oferecer com um preço justo. Irineu Imóveis. Você sonha, nós ajudamos a realizar. Vem para Irineu, que dá negócio. Agora com vocês, Concremetal. 20 anos realizando a sua obra. Galpão, galpões pré-moldados, tudo isso para você. Solicite o seu orçamento, sem compromisso, tá, pessoal? No telefone 3429-9966. Concremetal, 20 anos para você. Milhares de pessoas estão construindo sua própria história na faculdade à distância Uniaselv no Polo Alpex. A Uniaselv é um dos maiores centros universitários do país. No Polo Alpex são 27 cursos autorizados pelo MEC. As aulas acontecem uma vez por semana, com tutor em sala, o diploma é igual ao presencial e as mensalidades cabem no seu bolso. Inscreva-se já! Acesse o site alpex.com.br. Construa sua própria história. Venha para a faculdade à distância Uniaselv na Alpex.